A paz do Senhor, igreja amada. Hoje, o Senhor separou para a nossa meditação uma passagem que nós vamos encontrar no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por Lucas, o médico Lucas. Ele era médico. E eu vou falar sobre a cura dos 10 leprosos. Nós vamos encontrar no capítulo 17, a partir do versículo 11, é do 11 ao 19. Olha o que aconteceu. Jesus Cristo estava a caminho de Jerusalém. E ali, próximo a Samaria, quando ele passava, os leprosos, e aconteceu o quê? Indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. Eles respeitaram a lei de Moisés. Eles tinham que manter aquela distância, aquele isolamento das pessoas. E aí eles de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Olhe que eles foram assim, eles não estavam preocupados cada um por si. Mas eles, no lugar de você ouvir várias vozes dizendo: Jesus, tem misericórdia de mim. Naquele momento, a dor que eles estavam enfrentando os uniu. Ali naquele lugar, eles eram leprosos. Ali tinha leproso rico, leproso pobre, leproso judeu, leproso samaritano. Existia ali, era leproso. Sendo leproso, ia para aquele isolamento. Ficava naquele lugar distante, numa aldeia distante. Mas Jesus teve o cuidado de passar por ali. E eles, de longe, quando viram Jesus, gritaram. Levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Ou seja, a dor une. A dor iguala as pessoas. Por isso que muitas vezes nós precisamos de passar pelo remédio amargo da dor, ou de uma enfermidade, ou de uma situação na família, mas a dor une. A dor faz você, quando você sente a dor na sua pele e você vê o outro na mesma situação que a sua, você tem algo em comum com aquela pessoa. Olhe que eles pediram a Jesus: tenha misericórdia de nós. E ali, quando eles clamam a Jesus isso, e ele, Jesus, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. No momento em que eles cumpriram com a ordem de Jesus, quando eles obedeceram, no momento em que nós resolvemos obedecer à voz de Deus, ouvir aquilo que ele disse e fazer como ele disse que devemos fazer, então naquele momento é que acontece a cura. E assim é em nossas vidas. Quando nós resolvemos obedecer a Deus, somos curados. Somos curados, somos sarados, somos purificados. Nos tornamos limpos quando obedecemos. Olhe que Jesus, ele não disse: pronto, vocês estão curados. Ele disse: ide aos sacerdotes. Porque era praxe.
O sacerdote era quem dizia se aquela pessoa poderia voltar a conviver com todos na sociedade ou se ele não estava curado e tinha que ficar separado de toda a sociedade, separado dos pais, separado da mãe, da esposa, separado dos filhos, separados. Olha o que acontece, fica separado. Mas no momento em que você chegava diante do sacerdote e ele detectava a cura, a pessoa poderia voltar a conviver com a família. Olhe que alegria, olhe que coisa esplêndida que Jesus Cristo fez. Enquanto eles obedeciam, enquanto eles caminhavam, eles foram sendo purificados, sarados. Eles ficaram limpos. O versículo 14 diz: ficaram limpos. Enquanto estavam indo, ficaram limpos. E um deles, apenas um dos 10, e um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés. Ele voltou à presença de Jesus Cristo. Enquanto ele glorificava a Deus, ele caiu aos pés de Jesus. Com o rosto em terra, ele se prostrou diante daquele que havia purificado ele, dando-lhe graças. E este que voltou era samaritano. Não era judeu. Era samaritano. Ou seja, tinha menos conhecimento da palavra de Deus. Mas ele reconheceu que ele não seria curado se Deus não tivesse usado o seu filho para curá-lo. Ele entendeu e começou a glorificar a Deus. E ficou prostrado diante de Jesus, reconhecendo que Jesus é o enviado do Senhor. É o Messias prometido. É o nosso Salvador, Jesus. É aquele que pode nos purificar. Só Ele. Só Ele morreu por você e por mim. E o leproso reconheceu. E agradeceu. E era samaritano. E respondendo Jesus, quando ele estava agradecendo a Jesus, e respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos? Porque Jesus sabia que todos foram curados. Os 10 foram curados. Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Jesus perguntou ao que foi leproso. E Jesus continuou: não houve quem voltasse para dar glória a Deus, sendo este estrangeiro? Se não este estrangeiro? Jesus Cristo disse, quer dizer que os 9 não vieram agradecer a Deus? Senão este estrangeiro, que o samaritano era estrangeiro. Olha que aquela samaritana, quando Jesus pediu água para ela, ela disse, mas nós não conversamos, nós não falamos com judeus não falam com samaritano. Mas não existe isso. O Senhor Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Ele não faz acepção de pessoas. Ele morreu por todos nós. E aí, e disse-lhe, aí Jesus respondeu isso para ele. Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. A fé daquele homem salvou aquele homem. Purificados, os 10 foram, mas salvo só foi um.
Só um que reconheceu, que foi Deus. Só um foi grato. Só um glorificou a Deus. Mas todos foram limpos. Os 10 foram limpos. Então a fé que havia naquele samaritano o salvou. Ele não só foi curado, como ele foi salvo. Porque o mais importante é a salvação. O tempo que nós passamos aqui na terra, por mais que vivamos anos e anos, quase 100 anos, mais um pouquinho de 100 anos, não chega no rastro, não chega nem no da eternidade que nos espera. Agora, onde você quer passar a sua eternidade? A sua preocupação é mais com o que as pessoas pensam de você? De repente, se você volta e vai agradecer, será que é porque você é fraco? Será que os 9 que não vieram foi porque de repente eles queriam dizer, não vou agradecer a ele não, porque aí o mérito vai ser só dele. Eu acho que foi o nosso mérito, porque ele nem tocou em nós, ele nem chegou a nos tocar em nenhum de nós. Porque foi diferente o que Jesus fez. Lucas também narra. Lucas narra. Aqui é o capítulo 5 do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por Lucas. Quando ele fala no capítulo 5, versículo 12 e 13. Ele fala da cura de um leproso. Nesta situação foi um leproso. E interessante que esse leproso, ele não agiu como aqueles 10 leprosos, que à distância gritaram. Mas esse aconteceu, olha como é que diz, e aconteceu que quando estava numa daquelas cidades, quando Jesus estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, quem deu o diagnóstico do homem cheio de lepra? Foi Lucas. E Lucas, médico. Então, Lucas, ao dizer cheio de lepra, era porque esse homem já estava num grau de lepra bem avançado. Ele diz, um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo, Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. Olha a fé deste homem. Se quiseres, bem podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, e Jesus Cristo, ao ouvir aquilo que aquele leproso falava, cheio de lepra, mas ele prostrado no chão, rosto em terra, ele está próximo de Jesus, ele está bem pertinho de Jesus. E ele diz que Jesus, se Jesus quiser, Jesus pode limpá-lo. Ele disse, podes limpar-me. E Jesus, aqui diz, e ele, estendendo a mão, tocou-lhe. Ele tocou no leproso, porque isso não acontecia. Naquele tempo, ninguém tocava no leproso. Mas Jesus tocou-lhe. Jesus tem misericórdia de nós que temos a lepra do pecado, a lepra da fraqueza. Jesus tocou-lhe, dizendo, quero. Olha a resposta de Jesus. Porque ele não disse, se quiseres, tu podes limpar-me? Jesus disse, quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E logo a lepra, com a ordem do nosso Senhor Jesus Cristo, a lepra desapareceu daquele homem. Ele foi limpo. Ele foi limpo. Se você tem a fé, que você diga aquilo que é tão impossível e que você precisa tanto,
Você diga ao Senhor Jesus: Jesus, se quiseres, tu podes fazer isso por mim. E Jesus faz, amados. Eu estou com meu coração muito grato, porque Jesus fez tantas vezes isso na minha vida. E hoje foi uma das vezes. O meu espírito está muito grato ao Senhor, porque eu sei que foi Ele. Por isso que eu o glorifico, porque eu sei que foi Ele quem fez aquilo que estava tão difícil para mim. Ele resolveu, porque Ele é Deus e eu dependo dEle. Eu não conseguiria fazer sozinha. Eu não conseguiria conquistar sozinha. Por isso é tudo para a honra e glória dEle. Ele é Deus grande, maravilhoso. Ele organiza a nossa vida. Ele coloca as coisas no seu devido lugar. Mas peça. E peça dizendo: eu sei, Senhor, que tu podes todas as coisas. Isso agrada a Deus. Então ele foi limpo, esse homem. Então aqueles outros, os 10 leprosos, eles estavam à distância. E foi diferente. Jesus, ele fez muito parecido com o que o profeta Eliseu fez com Naamã. Vocês lembram de Naamã no Velho Testamento? 2 Reis, capítulo 5. Fala sobre Naamã. Eu deixei até aqui marcado. Eu só vou ler um versículo. 2 Reis 5. Naamã é curado da lepra. E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor. Ele não era só o capitão, mas era um homem que se destacava em sua posição ali diante do rei da Síria. E ele era muito respeitado, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem herói valoroso, herói de guerra, valoroso, porém leproso. Porém leproso. E por ser Naamã leproso, ele vai e tem como ali uma hebreia que estava ali, escrava na Síria. Aquela hebreia vai e tem misericórdia do seu senhor, daquele homem que está com lepra, e diz à esposa dele: se ele fosse na cidade do profeta, lá em Jerusalém, ele seria curado dessa lepra. Aí Naamã vai. E quando chega ali, ele quer ser recebido como ele era tratado. Ele era acostumado, ele era orgulhoso, ele era acostumado a ser tratado de forma, ou tem que tratar muito bem. Mas o profeta Eliseu fez do jeito que Jesus Cristo fez. Jesus Cristo só deu a ordem: vá até os sacerdotes. E enquanto eles iam, foram limpos. E aqui, o profeta Eliseu disse a Naamã: vá até o rio Jordão e dê 7 mergulhos. Ah, ele achou uma afronta. Primeiro, que ele nem se dirigiu a Naamã. Oh, um homem importantíssimo, capitão do exército do rei da Síria. Mas Eliseu honra a Deus. E ele simplesmente, pela misericórdia de Deus, ele vai ainda abençoa Naamã, né? Porque manda o menino que trabalhava com ele, o servo dele, manda ele lá, o menino que, Geazi, vai lá. E diz para ele que dê 7 mergulhos no rio Jordão. Ah, Naamã ficou revoltado demais. Ora, se lá na Síria o rio era muito melhor do que aquele rio,
como é que ele me manda? Nem vem falar comigo. Eu pensei que ele ia tocar na minha chaga, que ele ia fazer isso, fazer aquilo. Mas Deus trabalha como quer. E na sua vida também vai ser assim. Deus vai fazer na sua vida como Ele quer, porque Ele quer fazer de você um grande servo. Um homem segundo o coração de Deus. Uma mulher segundo o coração de Deus. Onde já não é mais você quem vive, mas Cristo viva em você. Então, Deus, Ele tinha um plano maravilhoso na vida de Naamã. Se Naamã não tivesse sofrido da lepra, ele não ia ser salvo. E aí Naamã, já muito chateado, quer ir embora, quer voltar para a Síria, leproso, com a mesma lepra. Mas um dos que estavam com ele, dos soldados, que eram subordinados a ele, vários soldados subordinados, mas um deles disse, pai, chamou até de pai. Pai, se ele tivesse pedido uma coisa, mandado o senhor fazer uma coisa difícil, mas ele só pediu que o senhor desse os 7 mergulhos. Palavra branda afugenta o furor. E aquela palavra, aquele menino foi usado por Deus, aquele soldado. Porque quando ele disse aquilo, Naamã amansou. E aí Naamã então aceitou dar os mergulhos. E no 7º mergulho, Naamã, quando ele sai das águas, ele sai com a pele de uma criança, limpa. Oh, aleluia, glória a Deus. E Naamã ficou muito grato, muito alegre. E voltou correndo para falar com Eliseu, para oferecer presentes a Eliseu. Mas Eliseu disse que não, porque nós devemos, aquilo que Deus nos dá de graça, nós devemos entregar ao nosso próximo de graça também. Não é para receber dinheiro para cantar na igreja. Não é para receber dinheiro para pregar. Deus não quer isso. Se você não tem outra profissão, se você vive só de pregar a palavra de Deus, ou de cantar louvores para Deus, você deixa as pessoas à vontade, então. Naquilo que a igreja possa te agraciar, que seja uma graça, um reconhecimento e não uma obrigação, um cachê. Se não der o dinheiro, eu não vou dar a palavra, ou se não der o dinheiro, eu não canto. Pois não cante, não. Um dia, uma irmã de uma igreja, que eu não vou dizer o nome, ela disse que ela me ligou pedindo que eu desse uma ajuda, porque a mulher que ia pregar, ela queria um dinheiro. Aí eu disse, não queira, você então vai e leve a palavra, porque você conhece a palavra de Deus. Leve a palavra e nunca mais chame essa mulher, convide essa mulher para trazer a palavra para a sua igreja. Porque já que ela vai a dinheiro, então você não queira. E Eliseu não quis os presentes que Naamã ofereceu. Já Geazi, escutando o assunto entre Naamã, o homem que foi limpo da lepra, e o profeta, ele escuta aquilo e ele é impulsionado a pecar. Vai e mente para Naamã, dizendo que o profeta resolveu aceitar isso, isso e isso. E aí pegou objetos de Naamã, que entregou na hora porque ele estava grato. Porque Naamã, com certeza, ele entendeu que é um Deus no céu que pode curar de lepra, ou de qualquer enfermidade, ou pode fazer qualquer coisa, porque não há nada impossível para Deus. Então, ele entrega aquilo que o Geazi pediu. E Geazi esconde. E aí, quando se aproxima do profeta, o profeta fala para ele, onde você estava? Ele fica desconversando. O profeta diz, pois você foi pegar a lepra de Naamã. E ele ficou leproso, o menino. Porque tinha muito a ver, naquela época, o pecado com a lepra. Tinha muito. Porque você vê que
a Miriam, a irmã de Moisés, quando ela começou a murmurar contra o irmão, ela ficou leprosa. E a lepra, como o pecado, nos separa de Deus e dos homens. Então, não se deixe levar por isso. Naamã foi curado. Mas o Geazi, mentiroso, e que pegou os objetos do homem que era leproso, ficou com a lepra dele. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente faz. Porque se você pensa que Deus não está vendo tudo, você está enganado. Deus vê tudo. E Ele sabe tudo que tem aqui dentro do teu coração. Se o teu coração é íntegro diante dele, você nem precisa dizer. Como aqueles fariseus que diziam, Senhor, eu sou íntegro, eu sou bom, eu não sou como esse pecador aí. Não. Porque primeiro que imediatamente uma coisa Deus viu nele. Orgulho, julgamento, estava julgando o outro. O pecado. Então a gente tem que buscar andar com muito cuidado, porque há o único Deus, Criador dos céus e da terra, que vê tudo o que está acontecendo aqui na terra. Como a terra está corrompida, como os valores estão distorcidos, como é perseguida a pessoa que procura agir em conformidade com a palavra de Deus. Como somos perseguidos, como somos incompreendidos. Mas não tem problema não. Jesus Cristo já morreu por todos nós. E todo aquele que se arrepende do seu pecado, o sangue de Jesus o purifica. Assim como ele purificou os leprosos, ele nos purifica de todo e qualquer pecado. Não existe pecadinho, pecado e pecadão. Todo pecado é pecado e leva para a morte eterna. Mas Jesus já morreu por nós. Se você se arrepender e não voltar a pecar, porque olha como ele falou com aquela mulher que foi pega em adultério. Quando ele diz, aquele que nunca pecou, atire a primeira pedra, então os acusadores saíram. E o Senhor Jesus pergunta à mulher, mulher, onde estão os teus acusadores? Eles já tinham ido embora. E ele disse, vá e não peque mais. Então a pregação que você ouvir, dizendo que pode pecar, porque Jesus já morreu pelo seu pecado, e agora você pode pecar porque já está paga a conta. É mentira. Tem que se arrepender e não voltar a pecar. É fácil? Não. Você sozinha consegue? De forma alguma. Mas se você entregar sua vida ao Messias, aquele que morreu por você e por mim, você tem certeza, o Espírito Santo que vai passar a morar em você, ele vai te dar forças para que você não volte a pecar. É ele, o mérito é dele, não é nosso. E eu quero encerrar lembrando a vocês uma coisa assim muito importante, que eu anotei aqui. Assim, devemos lembrar que todos os homens precisam da misericórdia de Deus. Todos nós, a começar por mim, todos nós precisamos da misericórdia de Deus. Só Ele, para nos limpar, tirar essa lepra do pecado, nos purificar. Devemos fazer como aquele leproso que estava ali, o leproso que sozinho disse, eu sei que se o Senhor quiser, eu serei limpo. E foi limpo. E aquele outro, que dentre os 10, só ele voltou e era samaritano.
mas voltou, adorando, glorificando a Deus, se prostrando diante do Filho de Deus e reconhecendo que ele não teria sido curado se não fosse a ação do Criador. Então, nós devemos lembrar disso. Nós temos impurezas que só Ele pode nos purificar. Porque a palavra de Deus, na palavra de Deus diz, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos, não tem exceção. Nenhum de nós, por nosso mérito, nenhum seria salvo. Nós somos justificados pelo sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus é que nos justifica. Então, todo aquele que crê nele tem a vida eterna. Então, nós estamos sendo curados quando obedecemos ao Senhor. É incrível, mas é a coisa mais certa do mundo. É que se você obedecer a Deus, através do Espírito Santo de Deus, que vai te avisar, porque ele avisa. Não me diga que você pecou sem saber que estava pecando. Não, nós sabemos. Quando o pecado vem, você sabe que é pecado. Aí você tem duas opções. Uma é cair no pecado e ter a morte eterna. A outra é, socorro, meu Deus, eu não quero pecar contra ti. E aí Deus ouve a sua oração e te dá o escape para você vencer a tentação. Não sejamos ingratos. Eu quero encerrar dizendo isso. Não sejamos ingratos. Devemos reconhecer que toda boa dádiva vem de Deus. Porque tem gente, olha, que pede a Deus, pede demais a Deus para fazer uma faculdade. Oh, meu Deus, me ajude para eu conseguir fazer uma faculdade. Aí quando você faz a faculdade, aí você diz que o mérito foi seu, que você se esforçou muito e por isso você estudou, passou muito tempo estudando. Só por isso você agora é ou médico, ou advogado, ou dentista, ou isso ou aquilo, engenheiro e tudo mais. Deixa que você só acordou e conseguiu ir até a faculdade todos os dias que você foi, porque ele te deu forças para isso. Então, quando você chegar na faculdade, você lembre de confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E reconheça que foi ele que te capacitou para você conseguir a faculdade. Quando chegar no trabalho que você pediu tanto a Deus, ou então para você passar numa OAB da vida. Você se formou em direito, mas você precisa passar pela prova mais difícil de todas, a OAB. Então essa prova é complicada. E você pede a Deus, e você clama a Deus, e você reconhece que você depende de Deus para te dar forças para estudar, para te dar saúde para estudar, para dar discernimento a você. Então você pede e você sabe que é ele. Só que quando você passa, você esquece de agradecer. Isso é complicado. Não é porque Deus precise de sua gratidão, não. Ele continua sendo Deus, mesmo que você não agradeça. Mas você precisa agradecer. Sabe por quê? Quando Deus, tudo que Deus te der, agradeça a Deus. Porque quando você agradece a Deus, você é que está sendo abençoado. O Senhor não precisa de sua gratidão, mas você precisa ter um coração grato. Até aqui.
Que a paz do Senhor esteja sempre com vocês e conosco, com cada um de nós. Até aqui. Mas medite nessa palavra. Importa para você o que você é para os homens, para as pessoas que olham para você. Você precisa estar impecável diante dos conceitos de hoje da sociedade. Ou você precisa de estar de bem com o seu pai que te fez existir. É melhor agradar a vida e não a morte. Porque quando você agrada ao Pai, ao seu Criador, você vai encontrar vida. E uma vida plena. Não pense que crente sofre porque é crente, não. Pelo contrário, crente é muito feliz porque é crente. Porque crê em Deus. Porque entregou a vida a Jesus. É muito importante você lembrar disso. Você precisa entregar sua vida a Cristo. Você precisa reconhecer o sangue que foi derramado por você. Você precisa pedir a Ele que te dê discernimento para que você não venha pecar contra Ele. É melhor você desagradar o mundo, porque o mundo te leva para a morte eterna. Mas Ele já morreu por você. E Ele fez um lugar especial para você. Cada um de nós temos um lugar com o Pai. Você vai deixar vazio? Deixa não. Não deixa o adversário de nossas almas te tirar daquele lugar, roubar o teu direito, a tua herança, a vida eterna. Até aqui, igreja.